A vida é igual videogame e você precisa passar de fase. Bom dia, soldados da madrugada! Nós estamos começando uma nova série e durante os próximos 4 dias nós vamos falar sobre como mudar de fase. E eu quero começar com você refletindo sobre o jeito errado de mudar de fase. Eu me lembro que eu tinha 17 anos de idade e eu recebi a proposta indecente do meu pai de ir para os Estados Unidos. Qual menino de 17 anos, qual adolescente de 17 anos, qual jovem de 17 anos que não gostaria de ir morar nos Estados Unidos? Acontece que eu não estava passando de fase da forma correta e isso me custou muito caro, isso me trouxe consequências muito pesadas na vida e eu tenho certeza que não era a intenção do meu pai que acontecesse dessa forma. Meu pai, em amor, me fez essa proposta de ir para os Estados Unidos, mas nem eu nem meu pai sabíamos que estávamos forçando uma passagem de fase. E essa forçada de passagem de fase ia custar muito caro para nós dois. Hoje eu quero falar com você sobre o jeito errado de passar de fase e nós vamos buscar o embasamento bíblico lá em Êxodo capítulo 2, verso 11 a 15. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já passou de fase da maneira errada, mas a partir de hoje você vai entender quais são as formas erradas de passar de fase e você vai ter todas as ferramentas necessárias para evitar isso na sua vida. Nunca mais você vai passar de fase da forma errada. Ou se passar da forma errada, é porque você tem consciência, você sabe que vai dar errado, ou então você vai se lembrar dos áudios que você escutou aqui e vai entender que você burlou alguma das questões, alguns dos quesitos necessários para a gente passar de fase da forma correta. A Bíblia lá em Êxodo, capítulo 2, verso 11 até o 15, conta a história de Moisés, um pedaço da história de Moisés. Eu quero ler com você. A Bíblia diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Qual é o jeito errado de você passar de fase? A primeira característica de quem passa de fase da maneira errada é achar que aquilo que ele está fazendo, ninguém está enxergando. A Bíblia diz assim: olhou para um lado, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio. Às vezes a gente pensa que não tem ninguém olhando, mas a gente está sendo observado o tempo todo. Naquele tempo não tinha nem câmera, e as pessoas viram Moisés matando o egípcio e escondendo ele. A segunda, e aí eu não vou falar segunda nem terceira, vamos lá, a próxima é não agir como homem ou mulher. A Bíblia diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, passar de fase de uma maneira inapropriada não é a postura de um homem, não é a postura de uma mulher. Você precisa assumir a responsabilidade de ser homem e de ser mulher. Você precisa assumir as características de quem é homem e de quem é mulher. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 12, Paulo diz assim: Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, fazia coisas de menino. Agora que eu cresci, eu tomei a decisão de deixar as coisas de menino. Se você não deixar as coisas de menino, se você permitir que as coisas de alguém imaturo te persigam, estejam junto com você na fase de adulto, você vai tomar decisões erradas e vai estar passando de fase da maneira inapropriada, do jeito errado. Usar uma autoridade que você não tem. Perceba que Moisés, ele usou uma autoridade que ele não tinha para matar o egípcio. Para comprar, inclusive, uma briga que não era dele, nós vamos falar sobre esse tópico mais na frente. Você precisa usar da autoridade que você tem. Se você tem colegas de trabalho, use da autoridade que você tem como um colega de trabalho. Se você é chefe dentro da sua empresa, use a autoridade que você tem como chefe da sua empresa. Dentro de casa, se você é pai, se você é mãe, use a autoridade de pai e de mãe que você tem. Se dentro de casa, se você é filho, use a responsabilidade e a autoridade e o comportamento de alguém que é filho. Não use na sua vida uma autoridade que você não tenha. Próximo tópico, fazer o certo de maneira errada. Comprar a briga lá do hebreu, separar a briga do hebreu, fazer com que o sofrimento da outra pessoa seja diminuído, era certo. Moisés não estava fazendo aquilo que era errado, mas ele fez o certo da maneira errada. O jeito certo não era matando um egípcio. O jeito certo era usando a influência que ele tinha, porque ele tinha acesso ao palácio de Faraó. E aí ele deixou de usar essa influência para matar o egípcio.
Próximo tópico, ser uma coisa e viver outra. Você percebe que no outro dia, Moisés saiu para fazer as coisas que ele fazia costumeiramente, como se nada tivesse acontecido? Quem tem uma vida dupla acaba perdendo a autoridade que tem. E aí Moisés estava como se nada tivesse acontecido, ou seja, vivendo uma vida dupla. Um dia ele estava matando uma pessoa, no outro ele estava ali como se nada tivesse acontecido. Isso é ser uma coisa e viver outra. Você precisa ser coerente naquilo que você vive e naquilo que você faz. Talvez você goste dos meus áudios, não pela eloquência que eu tenho, não pela forma com que eu coloco as coisas. Às vezes a gente dá até uma viajada aqui nos áudios. Talvez você goste dos meus áudios exatamente por causa da autoridade com que eu falo. E eu falo com autoridade porque eu falo daquilo que eu vivo. Então, se você quer passar de fase de maneira apropriada, você não pode ser uma coisa e viver outra. Você não pode ser uma falsidade. Você não pode ser uma pessoa de vida dupla. Próximo tópico, entrar onde não foi chamado. Olha que interessante, eu vou até misturar os dois próximos tópicos. Entrar onde não foi chamado e comprar uma guerra que não é sua. Quantas vezes na vida você se deu mal, se deu muito mal, porque comprou a briga que não era sua? Entrou numa guerra que não era sua. Você foi ajudar uma pessoa que não pediu, não solicitou sua ajuda. Você, na verdade, quebrou a cara porque você foi enxerido. A palavra certa é essa. Pensa comigo aí. Você não deveria estar... mas ela precisava, mas não te chamou. Então, ela não precisava. Talvez essa pessoa precisasse realmente dentro da sua mente. Mas na mente dela, ela não queria a ajuda de ninguém. Se alguém não pedir sua ajuda, não dê sua ajuda. Não compre uma guerra que não é sua. Próximo tópico. Deixar ser levado pelas emoções. Não existe nenhum problema em eu e você sentirmos raiva, sentirmos ódio, sentirmos compaixão pelo outro. Isso não é problema nenhum, muito pelo contrário. Isso mostra que você é ser humano, assim como eu, assim como outras pessoas. Mas deixar-me ser levado pela emoção, aí é um problema. Eu posso até sentir raiva, mas eu não posso deixar que essa raiva me controle. Eu não posso deixar que essa raiva tome as rédeas da minha vida. Eu tenho que controlar a raiva. Eu tenho que controlar as emoções. Penúltimo tópico. Ser a minha pior versão. Eu conheço pessoas, eu sei que você também conhece pessoas, mas você não é assim. Que quando precisam sair do trabalho para receber o FGTS, receber a multa rescisória, vai lá no patrão e pede para ser demitido. Só que o patrão fala assim, não posso te demitir. E a pessoa já está com um outro emprego, já está com um outro projeto, já está com um outro plano na vida, e ela quer de qualquer forma ser demitida. E aí o que ela faz? Ela era um bom funcionário, uma boa funcionária, ela se torna a pior versão da vida dela para que o patrão fale assim, não tem mais jeito, eu vou ter que demitir. Porque tá faltando, tá me entregando atestado, tá fazendo corpo mole, não tá fazendo mais aquilo que fazia como antes, não tem a mesma pegada, perdeu o brilho nos olhos. E a pior maneira que você tem de passar de fase é sendo a sua pior versão na fase atual. E por fim, perceba que Moisés fugiu dos problemas. A Bíblia diz assim, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó. A vida é igual videogame. Se você fugir dos seus problemas, você vai ficar preso em uma mesma fase. Essa é a verdade. A tarefa de hoje é a seguinte, escreva quais foram as vezes que você passou de fase da maneira errada e qual delas mais incomoda você até hoje. Senta, faz essa reflexão, pega papel e caneta e vai escrever quais foram as vezes que você agiu da maneira inapropriada para passar de fase, do jeito errado para passar de fase. E qual delas mais te incomoda. Quando você fizer isso, coloque esse papelzinho diante de Deus, ajoelha, dobra seus joelhos, ora pedindo a Deus para consertar o seu passado, para ressignificar o seu passado, para apagar de você as memórias negativas que você tem da sua passagem de fase de maneira inapropriada. Você sabe o que acontece quando eu passo de fase do jeito errado? Eu perco a minha legitimidade na fase seguinte. Eu fico preso na fase anterior que eu não passei de maneira apropriada. Eu perco a minha legitimidade. E Deus não quer que você perca a sua legitimidade. Quem tem maior interesse de que você não seja legítimo na fase em que você se encontra é o inimigo de nós.